Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se você é novo por aqui, eu falo sobre finanças pessoais e investimentos. Então, se você gostaria de aprender a controlar melhor os seus gastos, já se inscreve aqui no canal para que você não fique por fora de nenhum vídeo. Mas agora vamos direto ao assunto de hoje, né? O Copom elevou a taxa Selic a 13,25% ao ano e é, o maior juro básico aí desde 2016. E provavelmente você viu essa notícia, né? Bom, e Selic talvez seja a palavra mais repetida quando começam as discussões sobre economia, finanças ou investimentos. E tudo parece, em algum grau, estar relacionado com ela. E na verdade é isso mesmo. A taxa Selic ela é tão importante no funcionamento do mercado que ela merece ser estudada e compreendida nos seus detalhes, né? Para quem está interessado aí em começar a investir. Então eu vou te explicar alguns pontos importantes sobre a Selic para você poder entender de uma vez por todas, né? Quando você escutar esse nome novamente. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic, eles influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, né? Sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, seja o que o investidor recebe, ao realizar uma aplicação financeira. E a Selic, ela tem esse nome por conta do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um sistema administrado pelo Banco Central, que são negociados os títulos públicos, E a taxa média registrada nas operações feitas diariamente nesse sistema equivale à taxa Selic. Mas de que tipo de operações nós estamos falando? São empréstimos de curtíssimo prazo, com vencimento em apenas um dia, realizado entre as instituições financeiras, que têm títulos públicos federais dados como garantia. E para que serve e como impacta a economia? Bom, a Selic ela é um dos elementos centrais da estratégia de política monetária no Brasil, que está baseada em um sistema de metas de inflação. Criado em 1999, ele estabelece aí um compromisso do país em adotar medidas para manter a inflação dentro de uma faixa fixada periodicamente pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministros e o presidente do Banco Central. E o objetivo é assegurar a estabilidade da economia e evitar descontroles de preço, como os que o país já viveu em décadas passadas, que causou a perda do poder de compra da moeda. E a meta de inflação no Brasil começou em 8%, com um limite de variação de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Caiu aí ao longo do tempo e permaneceu em 4,5% ao ano, por quase 15 anos. Em 2020, a meta era 4% ao ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 percentual para cima ou para baixo. E significa que a meta é considerada cumprida se a inflação acumulada no ano ela fica na faixa de 2,5% a 5,5%. E o que o governo faz para tentar manter a inflação nesse patamar? Bom, a principal estratégia de política monetária é influenciar a quantidade de dinheiro que circula na economia. E não é difícil entender a lógica. Quanto mais recursos estiverem disponíveis, maior vai ser a tendência das pessoas consumirem. E quando elas aumentam a demanda por produtos e serviços, é natural que os preços subam também. E o contrário também é verdadeiro, E é aí que entra a Selic. Ela é a principal ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar o volume de recursos em circulação. Então, por isso, quando a economia está aquecida e os preços começam a subir, a ponto de minar a meta de inflação, a Selic ela é elevada. E com juros mais altos, fica mais caro tomar crédito. E não só para os consumidores, como também para as empresas e para o próprio governo.
E isso desestimula, né, o consumo e ajuda a controlar os preços. A medida oposta ela é tomada em períodos em que a inflação está controlada ou abaixo da meta. Quando há espaço, né, a Selic ela diminui, o que estimula o consumo e ajuda a aquecer a economia. Então, assim, resumindo os principais efeitos, né, da Selic no dia a dia dos brasileiros, temos impacto no crédito, né? A taxa Selic ela é uma referência para o custo das linhas de crédito em geral. E quando ela é elevada, a tendência é de que empréstimos e financiamentos eles fiquem mais caros, ou seja, que bancos e outras instituições financeiras cobrem juros mais altos nessas operações. Já quando a Selic diminui, né, acontece o movimento contrário, os juros do crédito eles ficam mais baratos. Impacto no consumo. Crédito e consumo eles andam lado a lado. Quando os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, é naturalmente, né, que o nível de consumo ele tende a diminuir, já que o custo dos produtos e serviços aumentam também. Então, por isso, né, a tendência é de que uma elevação da Selic, né, é quase que uma redução das compras. E na situação oposta, quando a Selic cai, o consumo costuma aumentar. Impacto nos investimentos. De modo geral, né, uma elevação da Selic beneficia os investimentos de renda fixa, que oferecem aí uma remuneração baseada em juros. E é o caso dos títulos públicos, né, do governo federal. Nos tradicionais CDBs, né, emitidos pelos bancos, das letras de créditos, das debêntures e entre outras opções, né? E todos esses papéis, eles tendem a ter uma rentabilidade maior em tempos de Selic alta. E do mesmo jeito, né, quando a taxa ela é reduzida, o mesmo acontece com o retorno deles. Quando e como é definida a Selic? A taxa Selic meta ela é definida e anunciada pelo Comitê de Política Econômica, né, o Copom, órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e por alguns diretores. E ela representa o alvo perseguido pela instituição, né, para a Selic efetiva. E isso significa que o Banco Central ele pode usar suas ferramentas, que basicamente são as negociações de títulos públicos, né, para conduzir a taxa efetiva o mais perto possível da taxa meta. O Copom se reúne a cada 45 dias para decidir qual Selic meta vai vigorar no próximo mês e meio. E as reuniões, né, elas seguem um calendário definido um ano anterior. Em geral, duram 2 dias. E normalmente, né, segundo o Banco Central, em cada um desses encontros, os participantes assistem a apresentações técnicas, discutem sobre as perspectivas para a economia brasileira e também global, avaliam as condições de liquidez e ainda o comportamento dos mercados. Os membros do Copom, eles votam sobre os rumos da Selic meta somente depois de receber e analisar todas essas informações, além de considerar, né, os principais riscos e potencialidades do cenário macroeconômico à frente. E a decisão do Copom ela é divulgada no mesmo dia, por meio de um comunicado distribuído pela própria internet. Bom, o que faz a Selic subir e cair? Na prática, né, depois de estabelecer uma meta para a Selic, o Banco Central ele precisa agir para que a taxa efetiva se mantenha naquele patamar. E não basta, né, o anúncio por si só, ele não vai garantir que os juros vão permanecer em um nível esperado. A atuação do Banco Central acontece no que se chama de mercado aberto. Basicamente, o que ele faz é comprar e vender títulos públicos federais todos os dias, né, aumentando ou diminuindo a oferta deles, de modo que tende a manter os juros próximos dos juros definidos pelo Copom. Bom, suponha que uma determinada reunião foi decidido que a Selic deve aumentar. Para conduzir esse movimento, né, de alta dos juros, o Banco Central ele procura vender mais títulos públicos, né, às instituições financeiras. E para que sejam atraentes, eles precisam ser negociados a um preço mais baixo, o que implica, né, em oferecer uma remuneração maior.
E isso repercute nas taxas de juros praticadas pelas próprias instituições financeiras, pois só será interessante para elas realizarem outras operações de crédito, ao invés de manter o dinheiro aplicado nos títulos públicos vendidos pelo Banco Central, se as taxas também forem maiores. E para pressionar a Selic para baixo, o Banco Central ele faz o contrário. Ao invés de vender, ele procura comprar os títulos públicos que as instituições financeiras já tenham na sua carteira. E para que de fato os bancos eles tenham interesse em vender os seus papéis de volta para o Banco Central, é preciso aí que seja negociado a um preço mais alto, o que tende a empurrar a remuneração geral dos títulos públicos para baixo. Bom, como investir com a Selic baixa e alta? Como eu já disse, os movimentos da Selic ele tem impacto sobre a remuneração que os investidores encontram nas aplicações financeiras de modo geral. E em alguns casos, o impacto ele é imediato, que é o caso dos investimentos de renda fixa. Esses papéis, na prática, eles representam títulos de crédito. E assim, quando você compra um CDB de um banco, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco por um determinado prazo, em troca de uma remuneração, ou seja, juros. A taxa oferecida, nesse caso e em todas as outras aplicações do tipo, elas sofrem influência do aumento ou da redução da Selic, que é referência, para o sistema financeiro como um todo. E ainda mais direto, é o impacto nos títulos públicos negociado no Tesouro Direto. A remuneração do título Tesouro Selic, ela é a própria taxa Selic, em algumas épocas, com algum pequeno deságio e outras com algum adicional. Bom, se os juros básicos sobem ou descem, a rentabilidade desses papéis, eles refletem o movimento na hora. Então, por isso, de maneira geral, períodos em que a Selic está em alta costuma ser mais favoráveis, para os investimentos de renda fixa do que em épocas que a taxa está em queda. E como no país os juros foram muito altos, durante vários anos, os brasileiros se habituaram a manter bons retornos com esses tipos de papel. Dizemos que a Selic alta costuma ser favorável, à renda fixa por uma razão. Se os juros estiverem altos, mas a inflação também, a chamada rentabilidade real vai ser pequena. Ela representa, o retorno obtido como o retorno de uma aplicação descontando a inflação. E na prática, quanto o investidor ele ganha de fato. E se em dado momento, a Selic tiver em 8% e a inflação em 5%, a rentabilidade real vai ser de aproximadamente 3%. Mas se os juros caírem para 5% anuais e a inflação para 1%, o investidor vai ter um retorno real maior, de 4%. Já quando observamos outros tipos de investimentos, como os de renda variável, a análise ela é diferente. Ativos como as ações negociadas na Bolsa de Valores, elas sofrem um impacto indireto dos movimentos da Selic. E isso por algumas razões. Bom, primeiro, uma Selic mais baixa, ela costuma impulsionar o consumo, Se as pessoas elas consomem mais, as empresas elas tendem a vender mais os seus produtos. Com resultados melhores, as ações dessas companhias elas tendem a distribuir mais dividendos, e também a se valorizar. Já quando a Selic aumenta, a atividade econômica em geral ela acaba arrefecendo, assim como os resultados das empresas. Bom, segundo, ao mesmo tempo em que estimula o consumo, a Selic baixa ela também reduz o consumo do crédito para as empresas. E isso facilita os investimentos, por exemplo, na expansão das instalações ou outros projetos que as permitam crescer. E empresas que crescem, elas tendem a apresentar melhores resultados, porque novamente beneficia as suas ações. E se por outro lado, a Selic ela aumenta, todo esse movimento ele fica prejudicado. Bom, resumindo, em linhas gerais, em períodos de Selic elevada, os investimentos de renda fixa podem se tornar
opções mais atraentes, enquanto em épocas de juro baixo, a renda variável ela tende a oferecer melhores retornos. Qual é a relação, né, entre CDI e Selic? Bom, quem já é investidor, né, está habituado em ouvir falar da Selic e também da taxa do CDI com frequência. Ambas são importantes, né, referências aí para a rentabilidade das aplicações financeiras. E normalmente elas caminham muito próximas. A diferença, né, percentual entre as duas costuma ser muito pequena. Mas em que elas são distintas, né? Bom, como eu expliquei no início desse guia, né, a Selic ela representa a taxa média ali dos empréstimos feito entre os bancos, tendo os títulos públicos como garantia e registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E todo esse mecanismo, né, ele tem como objetivo conduzir a política monetária do país em busca, né, de uma estabilidade da economia. E a taxa do CDI, por sua vez, ela tem outra origem. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que representa empréstimos realizados, né, entre instituições financeiras com seus próprios recursos. Os bancos, eles realizam essas operações por quê? Por lei, eles precisam encerrar, né, todos os dias com os balanços equilibrados. Ou seja, se tiver um desembolso, né, de dinheiro de um lado, ele tem que buscar recursos para poder cobrir de outro. E muitas vezes, né, a maneira que eles encontram para buscar esses recursos é tomando recursos emprestados de outras instituições financeiras. E esses empréstimos também, eles são de curtíssimo prazo, mas ao contrário das operações que dão origem à Selic, eles são registrados em outro sistema, o da CETIP, né, incorporado à C3, né, em 2017. A taxa Selic hoje, ela está em 13,25% ao ano. E ela foi definida no dia 15 de junho de 2022 pelo Copom, que decidiu elevar, né, em 0,5 pontos percentuais. Galera, esse foi o nosso vídeo sobre taxa Selic e eu gostaria de deixar o meu muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo, né, no vídeo de hoje. Um grande abraço para você e eu te encontro no nosso próximo vídeo.